E eu estava naquele momento, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito clara. Ele diz, você está sendo ferido por um ataque maligno, porque você mesmo deu brecha e lugar a isso. Eu levei um susto. Eu falei, eu dei brecha. Como é que eu não sei? O que é que eu fiz? E o Senhor falou para mim, você abriu uma porta, rompendo sua proteção pelo pecado da maledicência. Então, em primeiro lugar, nós temos uma ordem clara de não falar mal dos outros. E se é uma ordenança bíblica, e a definição bíblica de pecado, 1 João 3,4, é que o pecado é a transgressão da lei. Desobedecer à lei divina e falar mal é pecado. Né? Maledicência é pecado. Não é apenas um mau hábito, não é apenas algo que atrapalha relacionamentos, né? Ele fere a essência da nossa relação com Deus. É tratado como pecado. Além de ser uma quebra direta, uma ordem de não falar mal, é a desobediência também de um outro aspecto. Porque eu e você não somos apenas ordenados a controlar nossa língua a ponto de não falar mal. Nós somos também orientados a falar bem. Não só orientados, é uma ordem. Lucas capítulo 6, verso 28, Jesus no Sermão do Monte diz, bendizei os que vos maldizem. Ou seja, eu não apenas me abstenho de falar mal, eu preciso aprender a falar bem. Tiago capítulo 3, eu li isso semana passada, do verso 2 ao 8. Eu quero repetir só o 7 e o 8, e eu vou ler até o 12, Tiago 3. A Escritura diz, pois toda espécie de animais, de aves, de répteis, de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Eu acho impressionante a capacidade do homem de domar os mais distintos animais. Uma coisa é você pensar no cachorro que a gente convive bem, né? Mas você olha desde a antiguidade, o homem domando os cavalos. Já tive lugares como na Tailândia, eles domam os elefantes e às vezes usam como montaria. Né? Lugares como a Índia, você vê os encantadores serpentes, consegue com música ter controle. Né? Em parques temáticos ao longo do mundo, você vê os animais marinhos, orcas, golfinhos sendo adestrados, e a capacidade do homem de domar os animais é incrível. Mas Tiago diz, mais a língua. Homem nenhum consegue domar, é mal incontido, cheio de veneno mortal. Alguns, além do veneno da língua, ainda correm para fora no canto da boca. Mas o texto continua e diz assim, com ela bendizemos o Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Você pode repetir comigo? Isso não deveria ser assim. Tiago continua perguntando, por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. A mesma boca não pode produzir bênção e maldição. Pastor, então só vou não amaldiçoar. Não, você não pode só não amaldiçoar. Você tem que abençoar, você tem que bendizer. Não apenas a Deus, mas falar bem, né? Bendizer no sentido de abençoar, não, né? Louvor no sentido de exaltação como culto às pessoas. É uma ordem bíblica. E a maledicência, ela quebra a proibição de falar mal e ela violenta a ordenança de falar bem. Então dá para chamar de um pecado duplo. Né? Com a mesma coisa você conseguiu quebrar 2 mandamentos. Agora, a questão não é se eu e você temos que lidar com a maledicência. É quanto ainda temos que lidar. É quanto disso ainda tem dentro de nós. Não significa que eu e você não tivemos nenhum tipo de mudança. Né? Mas Tiago, antes de falar da língua, no capítulo 1 e no verso 18, ele fala que Deus, segundo o seu querer, nos gerou pela palavra da verdade. Está falando da experiência de novo nascimento. Quando chega no verso 21, ele diz, portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Né? Ele está falando de uma palavra que já nos regenerou, mas que agora tem que ser acolhida, não no nível do nosso espírito, onde ela entrou como semente incorruptível, gerando a nova natureza, mas agora ela tem que ser acolhida e abraçada para restaurar nossa alma. Vai mexer nas nossas emoções, na nossa vontade, na maneira de pensar. Por quê? Ele falou que ainda existe acúmulo. Algumas versões traduziram isso como vestígio de maldade. Quando eu e você nos convertemos, né, a gente pode olhar e muito do mal que esteve presente na nossa vida foi arrancado, graças a Deus. Mas normalmente ele deixa vestígio. É impressionante como os peritos criminais conseguem, pelos vestígios da cena do crime, às vezes conseguir saber que tipo de crime foi cometido. Então, se tem uma parede furada de bala, sabe que uma arma foi disparada.
Dependendo a angulação, sabe a altura do disparo. Dependendo da profundidade de penetração da bala, a distância que estava. Porque às vezes o vestígio, ele denuncia o crime, não está mais lá. Mas ele dá para saber o que aconteceu. E alguns de nós temos marcas e vestígios de coisas que já não estão presentes na nossa vida, mas que ainda, enquanto vestígio, tem que ser tratado. Então, acúmulo de maldade. Alguns de nós já não falamos mal como falávamos antes, mas às vezes ficamos naquela compensação. Já não é como antes, mas ainda temos coisas a ser tratadas. Esse assunto da maledicência, talvez de todos os pecados da língua que estamos destacando aqui, é uma das coisas que Deus mais fortemente, procurou trabalhar no meu coração, me fazendo entender se é uma questão de caráter. Em 2001, lembra exatamente o ano, porque foi pouco tempo depois daquele atentado terrorista das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que aconteceu em setembro de 2001. Então isso aconteceu depois da metade da segunda quinzena de setembro, ali até o começo de outubro, alguma coisa assim. Eu tive um desafio na área de saúde, que eu tive um problema antigo, que quase não se ouve falar hoje em dia. Na época que eu tive, há 24 anos atrás, já não era tão comum. Eu lembro quando fui conversar com o médico, tentando descobrir o que estava acontecendo com a minha perna, eu falei para ele, a avó da minha esposa diz que é erisipela. Ele falou, se a avó da sua esposa disse, porque elas têm um poder diagnóstico melhor que o nosso, que a gente quase não vê isso hoje. Eu lembro que eu ri da conversa dele. Mas ele basicamente me explicou, falou, Luciano, a erisipela é uma bactéria, normalmente entra por alguma ferida, provavelmente no pé, porque você tem algo que está acontecendo aí na perna. Ela se manifesta no momento de baixa imunidade do corpo. Mas, em essência, o que ela provoca? Duas coisas. Primeiro, uma febre localizada intensa. Não é em todo o corpo, mas naquele lugar é absurda a mudança de temperatura. Segundo, ela mexe principalmente na circulação sanguínea. Então, a pele fica inchada, as veias parecem estar todas afetadas. E eu não podia ficar de pé. Porque o lugar vai ficando tão dolorido que quando você fica em pé e o sangue desce para a perna com um pouco mais de força, a dor era insuportável. Eu cheguei a ficar 3 semanas numa cama, levantando uma única vez ao dia, para numa única ida, com um só sofrimento, fazer tudo que precisasse no banheiro, de necessidades a banho, era um sofrimento. Na primeira semana ainda fiquei me dando alguma desculpa, vou ter um tempo fora da correria, vou aproveitar isso orando. Mas pensa no céu que estava fechado, de bronze. Pensa na oração que não fluía, leitura bíblica que não rendia. Chegou uma hora eu falei, não, vou ler os livros que eu preciso estudar, aprender. Também não fluía. Com uma semana eu desisti da parte espiritual. Falei para minha esposa, pede para os amigos subirem, na época era pesado, televisão e videocassete. Vou para o entretenimento. Não achava que aquilo ia durar tanto tempo. Quando entrou a 3ª semana, eu não aguentava mais nem ver filme. Aquilo estava um tédio, sem contar o sofrimento. Eu lembro quando entrou a 3ª semana, eu comecei a orar. Falei, Deus, até hoje, todo tipo de enfermidade, de situação, desafio no corpo que eu lido, a gente enfrenta, não só com medicação, com oração e fé. Para você ter ideia, o médico me informou, falou, Luciano, não é qualquer antibiótico que resolve isso. Ele falou, penicilina, por exemplo, que na época ainda se usava, já não tanto. Ele falou, não vai nem cócego. Eu lembro que na época ele fez uso de um antibiótico, que era o cipro, que eles estavam usando naqueles outros ataques terroristas biológicos que apareciam traques nas cartas. Ele me disse o seguinte, nós vamos entrar coisa pesada, mas nada estava fazendo efeito. E eu estou ali desabafando com Deus. Falei, não estou entendendo o que está acontecendo, não estou entendendo porque eu não resolvo isso nem com medicamento, muito menos coração e fé, que é a minha maior ferramenta. Não estou entendendo por que a parte espiritual não flui. Eu estava ali só me queixando com Deus. Tem hora que a gente não sabe, chama de oração ou choração. E eu estava naquele momento, o Espírito Santo falou comigo de uma maneira muito clara. Ele diz, você está sendo ferido por um ataque maligno, porque você mesmo deu brecha e lugar a isso. Eu levei um susto. Eu falei, eu dei brecha. Como é que eu não sei? O que é que eu fiz? E o Senhor falou para mim, você abriu uma porta, rompendo sua proteção pelo pecado da maledicência. Primeira coisa que eu pensei, então metade da cidade tinha que estar de cama. No mínimo, para ser generoso, metade da cidade. O Espírito Santo na hora falou, metade da cidade não tem a luz da palavra que você tem. A Bíblia diz que a quem muito é dado, muito será cobrado. Cada um de nós vai ser cobrado, aliás, estou aumentando sua responsabilidade nesses domingos, de corresponder com Deus. E eu falei para Deus,
Que pecado exatamente maledicência sempre foi uma coisa que a gente procurou cuidar. E Deus me trouxe à tona claramente uma situação que a gente estava lidando no contexto da liderança da igreja. Tínhamos algumas situações a serem resolvidas. Semana passada, quando falei de murmuração, eu citei Atos 6. Com o crescimento da igreja, sempre há desafios e ajustes. E algumas viúvas começaram a ser esquecidas, isso era fato. Ninguém inventou o problema, estava lá. O que as pessoas inventaram foi o motivo do problema. Os helenistas começam a murmurar contra os hebreus, como quem diz, se a gente falasse hebraico, fosse da mesma cultura como eles, não estaríamos esquecendo. Ou seja, o problema não era a incapacidade de atender todos. Naquele momento, para eles, isso é preconceito. E algumas coisas começam a ter dano. Nós tínhamos alguns problemas reais e algumas reações que precisávamos cuidar, como os apóstolos levantaram para resolver. Mas não havia acordo na liderança. E eu lembro que eu me dirigi ao nosso líder principal e falei, vou falar só com você e não na frente de toda a equipe, algo que eu entendo que talvez você não esteja vendo e que as suas decisões não estão cobrindo isso. E o problema só vai piorar. Eu falei, então, vim sozinho, só eu e você, e não vou falar disso para mais ninguém. Na próxima reunião, ele abre o assunto e diz, Luciano me procurou com preocupações, que eu acho que toda a equipe tem que saber, e não é só eu. Ele não quer me expor, mas ele acredita que eu estou agindo errado, e eu quero que ele fale com vocês. A partir do aval dele, falei, você tem certeza? Ele falou, sim. Eu abri para toda a equipe. O problema, minha esposa disse, você não precisa estar certo para ganhar a discussão, você só pode ser bem persuasivo, bem argumentador. E eu convenci todo mundo do ponto de vista. Mas ele queria que eu abrisse, para simplesmente dizer que nós não pegaríamos o meu caminho. O problema é que todo mundo ficou com o meu argumento. Então, quando a reunião terminou, a gente continuava as reuniões extraoficiais, conversando entre a gente. Quando Deus falou que aquilo era maledicência, eu falei, pera. Eu falei só com ele, não falei na frente de todo mundo. Eu abri para os outros porque ele mandou. E o que eu estou falando agora com os outros não é nada que ele não saiba. Deus me disse, tem dois tipos de maledicente, o falso e o honesto. Você é o honesto. Mas ainda está cometendo a maledicência. O que precisava ser tratado na reunião foi, você continua fermentando todo mundo. E naquele momento, Deus me fez uma pergunta. E foi isso que me quebrou. Se você tivesse se colocar no meu lugar e enviar o seu próprio filho à terra para salvar a humanidade, que tipo de pai adotivo você escolheria para ser um espelho para o seu filho? Quais características você esperar nele? Puxei a folha de papel e comecei a escrever. Não deu uma coluna, fiz a segunda, fiz a terceira. Tudo quanto é bom adjetivo que você imaginar, eu tentei nomear naquele pai, porque eu pensei, se fosse para ser pai do meu filho, já seria exigente. Mas eu, pensando como Deus, o padrão tem que ser completo. Eu enchi 3 colunas numa folha só, numa página só, de adjetivos. E quando eu terminei, falei, eu acho que isso aqui estava bom. Eu não sabia para onde ia a conversa. Foi nesse momento que o Espírito Santo falou comigo, vai lá para Mateus capítulo 1, e vai ver a minha lista a respeito da pessoa que eu escolhi. Eu fui para Mateus 1, 18 e 19, que eu quero ler com você. A Bíblia diz assim, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Tudo que a Bíblia diz sobre José cabe em 2 descrições, 2 adjetivos. Justo e alguém que não quis infamar, ou difamar, ou falar mal de Maria. A Bíblia diz que estão noivos, comprometidos um com o outro por casamento. E daqui a pouco José descobre que Maria está grávida. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça dele foi obra do Divino Espírito Santo? O maior milagre da humanidade está acontecendo logo comigo. Primeira coisa que ele pensa é que Maria foi infiel. Ele não vai sustentar o compromisso, casamento cancelado. Mas se José abre a boca e expõe, essa mulher está grávida, não fui eu, de acordo com a lei de Moisés, Maria teria que ser apedrejada. Ele podia pensar, fez mal para mim, eu acabo com a sua vida, miserável. O que muitos fariam. Aliás, por menos do que isso, nós já fizemos coisas piores. Mas a Bíblia diz, porque ele era justo, caráter. Ele diz, eu não preciso difamá-la. É só não entrar nessa relação. Ele também não age só por impulso. A Bíblia diz que enquanto ele está ponderando as coisas, o Espírito Santo diz, ei, agora Deus vai visitá-lo, explicar, dar o outro lado da versão, dizer o que ele deve fazer. Mas até que ele entenda, ele já tinha um posicionamento. Eu não falo contra essa mulher. E Deus me disse, tudo o que eu precisava em alguém que seria o espelho para o meu filho, era um padrão de caráter
que não difame ninguém, nem quando acho que tem motivo. E o chão sumiu debaixo do meu pé. Eu nunca tinha olhado para isso como um traço de caráter tão importante, tão necessário. O que é que se espera de mim e de você, meu querido? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 12:20, pois tenho receio de que, indo eu até aí, não os encontre na forma em que gostaria de encontrá-los. Epístola onde está trabalhando o aperfeiçoamento da santidade. E diz assim, que haja entre vocês briga, inveja, ira, egoísmo, difamação, intriga, orgulho, tumulto. Todo o resto a gente iria, encrenca. Mas por que é que a gente aceita a presença da difamação no nosso meio? Como se fosse algo que deveria ser encontrado nas nossas vidas. Gente, pecado, falta de caráter, gera não apenas desconexão na comunhão com Deus, problema com os irmãos para o corpo de Cristo. Mas qual as consequências? Até que ponto insistir nesse pecado pode nos levar? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem. A frase não se engane, ele está falando para os crentes. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim. O problema nunca foi o passado. Ele diz, mas vocês foram lavados, santificados, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O problema não é se no passado você foi roubador, se você foi imoral, se foi idólatra, se foi bêbado, se foi avarento. A questão é, depois da conversão, vai se manter nesse lugar? Vai voltar para isso agora? E no meio da lista, ele coloca os maldizentes. Ou seja, eu e você precisamos olhar para isso com seriedade. Enquanto a gente fica tentando justificar e dizer que não é tão sério, não é tão problemático, não é tão pecaminoso, não tem consequência, nós não vamos vencer nessa área. Os maledicentes não fazem mal só aos outros. Eles estão fazendo mal a si mesmos. Provérbios 13:3 diz, quem vigia suas palavras conserva a sua vida, mas o que fala demais arruína a si mesmo. Então, ele não está gerando problema só para os outros. Ele está trazendo uma desconstrução para a sua vida espiritual, não só relacional. Quando me recuperei da erisipela, e foi muito rápido depois do arrependimento, eu fiquei com uma cicatriz que eu vou lembrar para sempre do assunto. Porque a febre localizada, como eu disse, era tão forte que minha pele necrosou, queimou de dentro para fora. Então, o organismo precisou repor no local específico toda a pele. O médico que estava me acompanhando falou, não tome sol, isso é pele nova de bebê, vai reagir diferente do resto. E eu ficava de bermuda na sombra, sem perceber que o mormaço teria o mesmo efeito. Nos primeiros dias ele já olhou e falou, cara, você está expondo isso. Não, eu estou na sombra. Ele falou, mas você está sendo afetado pelo calor. Você tinha que estar enfaixando, protegendo isso até recuperar bem. Vai ficar manchado. Foi ainda dá tempo de reverter, porque está pouco, começou. E recomendou a pomada. Falei, não, doutor, não precisa preocupar com isso, não. Você não tem noção de como essa minha canela é escura. Quando eu saio de bermuda, todo mundo fica olhando, né, o que é aquilo. E eu tenho um lembrete para o resto da vida. Não entregue a sua língua à maledicência, nem que seja honesta.